Muito obrigado, professor Pedro, pela brilhante explanação. Agradeço aos demais, professor José Luiz Quadro, professor Fábio, professora Ana, pela atenção e disponibilidade. E a presença de todos que, com tanto carinho, estão aqui até esse horário e aprendendo cada vez mais com essas palavras. Eu volto a palavra para o nosso colega. Muito obrigado. Eu gostaria de agora abrir a palestra às perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta, pelo jeito ninguém. Temos uma pergunta. Será que você pode vir até aqui? Certo. Meu nome é Flávio, eu sou da UFPR, sou geógrafo. Estou aqui tentando fazer uma troca com o pessoal do direito, e eu vou ter que pedir licença para, talvez, fazer uma discussão um pouquinho mais do ponto de vista geográfico com o professor Fábio. Cumprimento a mesa, acho que foi bem interessante a fala de todos os professores, e eu vou direcionar aqui duas questões para o professor Fábio, né? O professor pontuou que não compreende o informal como uma categoria de análise. E aí eu gostaria de fazer uma manifestação aqui, assim, trazer uma compreensão própria, né? Pensando nas populações brasileiras que realizam atividades laborais por vias informais e sabendo que elas contribuem na produção e na reprodução do espaço e também do capital, e sabendo que, ao mesmo tempo, alteram diretamente e indiretamente a função, a forma, a estrutura, para pensar no Lefebvre, já que o professor trouxe alguns questionamentos desse autor, né, do e no espaço, ou seja, alteram de modo complexo, né, o espaço, e alteram também, inclusive, as formas da valorização da mais-valia, né, quando ampliam, no meu entendimento, a forma do mais-valor, contribuem, inclusive, para o mascaramento das relações de trabalho, que acho que é bom a gente lembrar, já que estamos no espaço do direito, que eles entendem como ilegalidade a informalidade, né? Dito isso, eu gostaria de saber como que o professor avalia que devemos indicar todo esse movimento, se não como uma categoria. E daí, assim, eu gostaria também de indicar que já tem alguns autores que estão pensando nesse movimento como categoria, e trago, por exemplo, a fala do Ricardo Antunes, que esteve aqui hoje de manhã, quando ele fala em classe que vive do trabalho, e ele agrega os trabalhadores produtivos e os improdutivos diretamente, né? Então, eu me esquivo dessa pontuação, não é minha, é do Ricardo Antunes, e eu faço esse questionamento para você. A segunda questão é direcionada, é um pouco mais geográfica do que a outra, acho que talvez a mesa também possa contribuir nesse sentido, né? Eu acho que o professor colocou também que nem todas as cidades participam do processo de globalização, né? E aí ele indicou a seguinte, que as metrópoles são as que mais se conectam com o globo, né? Em suma, foi isso que o professor quis dizer, não foi com essas palavras. Eu sei que é caro essa inflexão econômica da metrópole, por exemplo, a metrópole paulista, quando a Sandra Lencioni vai colocar as questões econômicas, e ela trata a Avenida Paulista, por exemplo, como um espaço de inflexão com o global, né? Acho que é importante a gente entender isso do ponto de vista geográfico, né? E eu entendo também que o tempo de transformação na metrópole se dá numa velocidade muito mais elevada do que, por exemplo, um pequeno município, para a gente tratar de escalas diferentes, né? E daí eu gostaria também de fazer uma manifestação, assim, trazer um exemplo próprio, né? Quando a gente está tentando compreender as novas relações do sistema capitalista, e o professor também, Ricardo Antunes, eu acho que foi brilhante nisso hoje, o Pedro também acho que pendeu para essa fala, que estão se modificando, né, sobretudo as relações de trabalho, acho que a gente consegue observar que, por exemplo, numa fábrica têxtil no interior do Paraná, a produção de confecção pode servir para ser utilizada, por exemplo, na Espanha, né, para usar como exemplo um país do norte. E, assim, a chegada dessa fábrica na cidade, ela altera de modo direto a lógica cotidiana dessa cidade, altera os costumes, os ritmos, altera o plano do vivido que se constitui, né, e altera completamente todas as práticas antes praticadas nessa escala, né, dessa pequena cidade. Essas transformações, daí para também usar a Lencioni, que ela compreende como transformações, elas não podem ser compreendidas como mediações que se dão no plano do lugar, né, sendo imposta pela lógica da escala global.
Então, é um questionamento porque eu não entendo que só na metrópole, então é um questionamento próprio, né? Acho que me parece assim, que essas escalas elas se intercruzam, fazendo com que o espaço ganhe cada vez mais quantidade e cada vez menos qualidade. Então, né, talvez o professor possa responder esses questionamentos. Obrigado. Obrigado. Antes do professor Fábio responder, mais alguém tem uma pergunta? Você vai falar, Pedro? Desistiu? Então, agora, como não tem mais perguntas, por favor, senhor professor Fábio. Agora que eu descobri que isso sai daqui, que eu fiquei muito desconfortável com a posição. Mas é Flávio, é isso? Flávio, obrigadíssimo pelas suas questões. Bom, difícil de fato responder de forma rápida, dado também a nossa hora, mas eu fico feliz de ver um geógrafo aqui debatendo com os nossos colegas. Acho que um debate fundamental que a gente pode contribuir de alguma maneira. Agora, bom, a questão do informal, na verdade, não é... Eu quis colocar aqui como a valorização da categoria forma para a geografia, que você sabe muito bem, tanto numa concepção mais lefevriana quanto uma concepção mais miltoniana, a forma, para nós, do espaço, ela é muito uma categoria de análise, né? Nesse sentido, que me parece que a ideia do informal ela se torna um falso problema ou um risco muito perigoso quando nós usamos essa categoria, porque seria quase uma negação da importância da categoria forma que ela tem historicamente na disciplina geográfica, né? Mas, claro, entendida como dentro de um processo de totalidade, eu acho que, e para facilitar um diálogo com outras áreas, eu não vejo problema algum. Agora, me parece que há aí um risco para nós, sim, disciplinar, quando nós discutimos a questão forma, que parece ser muito mais uma questão muitas vezes uma questão do Estado, né, de como a formalização, como o cumprimento de certas legislações ou de uma formalidade em relação da relação de trabalho, perdão, que para nós não é uma categoria a princípio de análise, né? Então, nesse sentido, também eu chamei a atenção, né, que eu diria o mesmo para a questão são três, na verdade, o informal, o ilegal ou o subterrâneo, vamos dizer assim, né? Ou o invisível. A cidade invisível, a cidade informal, a cidade ilegal, a cidade subterrânea. Para nós, na geografia, falar isso é algo bastante complicado, porque a cidade é uma totalidade. Então, se nós falamos da cidade informal, sem a devida ressalva de que há uma dialética da relação, né, nós caímos deixamos a dialética de lado e caímos aí numa concepção analítica muito arriscada, né? E aí também eu recupero bastante nessa crítica todo o debate da criação da categoria informal, né, especialmente da OIT, e depois a crítica feita aí pelos pensadores brasileiros, especialmente aí a ideia dos dois circuitos da economia urbana do Milton Santos, né, que de fato não é informal, porque se trata aí de outro ponto de vista, outro ponto de partida, né, justamente propondo uma leitura a partir dos países, acho que ele chamava à época de subdesenvolvidos, né. Eu agradeço aí a questão do Ricardo Antunes, que você lembrou, né, do professor Antunes, do produtivo e do improdutivo. Me parece também não a princípio isso não define categorias geográficas, né, porque para nós nem todas as atividades são produtivas, né? Porque os lugares, me parece que os lugares pobres, especialmente, eles não se definem por serem produtivos ou improdutivos, mas sim pelas relações que se estabelecem, sejam relações de proximidade, que são relações muito mais horizontais, que dizem respeito a isso que o Pedro chamou a atenção muito bem, né, que é uma necessidade de sobrevivência na pobreza, né, sem circulação de dinheiro. Então, aí o improdutível para nós, ele entra como uma categoria também de segunda grandeza. E a questão da metrópole, para falar alguma coisa rapidamente, também concordo, né, o que me parece que diferencia a questão da metrópole nos países pobres, e aí você mencionou a professora Lencioni também, né, com o belo trabalho dela sobre a metropolização e as regiões metropolitanas, né, a metropolização como uma região, nem mais como uma cidade, né? O que me parece que é fundamental recuperar e
da questão do capitalismo é que as metrópoles continuam sendo, nos países subdesenvolvidos, e via de regra, de uma forma geral, elas continuam sendo, nos países pobres, as economias de aglomeração. Então, é por isso que nós temos uma centralidade que é, em primeira ordem, de São Paulo, por serem 21 milhões de pessoas, é uma aglomeração do consumo, o consumo, que é a etapa da integralização das etapas produtivas, né, está concentrado na demografia. Né? Então, é um dado aí que é da metrópole, e depois, claro, nas outras regiões metropolitanas. Eu nem estou discutindo aqui se Belo Horizonte é ou não metrópole. Né? A metrópole como concentração, vamos pegar aqui um dado como economia de aglomeração, me parece que esse dado é fundamental. E o segundo, que eu concordo totalmente com você, é que são escalas, né, e completamente complementares, né, nós poderíamos dizer que são espessuras espaciais, né, o espaço ele passa a ter uma, não mais a localização, mas as espessuras, né, que é o que eu tentei dizer, né, então, tento dizer de outra maneira agora, com a guerra dos lugares. Né, então, como que as pequenas cidades de qualquer lugar do Brasil podem, num momento ou de outro, não necessariamente por um desejo local, mas por uma escolha, muitas vezes, que se dá numa escala completamente exógena, né, mas participar de uma etapa ou de uma parcela de uma produção altamente fragmentada na escala global. E eu concordo com você, nós temos os casos dos pequenos municípios do Brasil que têm que dar respostas, né, à chegada de grandes empresas globais, e isso gera um empobrecimento duplo dos municípios, né, que é a perversidade no sentido psicológico, né, que não olha ao redor dessa competitividade neoliberal, que você tem os municípios que têm que arcar com custos, né, as municipalidades têm que arcar com despesas da chegada das grandes empresas, que são impostos, terraplanagem, obras de infraestrutura, energia elétrica, preparação de cursos de capacitação e tudo mais. E, ao abrir mão dos impostos, eles têm, ao mesmo tempo, que ter uma contrapartida maior do fundo de participação dos municípios que vêm da União e dos estados. Então, há uma questão que é local aí, que é o empobrecimento relativo, né? E uma outra questão que é jogar um custo, né, vamos dizer assim, para o restante dos entes federados, na medida em que aumentam os custos e diminui a arrecadação desses municípios. Né? Não sei se eu respondi, mas eu não vou falar mais porque não quero tomar o tempo aqui, não sei se mais alguém vai. Obrigado mais uma vez. Bom, visto que encerramos as perguntas, gostaria de agradecer mais uma vez a todos os palestrantes e a todos os presentes que nos acompanharam aqui até essa hora, e encerrar esse primeiro dia do evento do Seminário da Reforma Trabalhista da Previdência Social, um aporte da teoria crítica e da lei do valor em Marx, e uma homenagem ao professor Felipe Haslan. Muito obrigado a todos.